Se você abriu esse episódio esperando aquele discurso batido de que a IA vai roubar o seu emprego, eu sinto muito lhe informar, mas você errou de player. O emprego que está sendo roubado aqui não é o seu cargo, é o seu raciocínio. Conta pra mim, quantas vezes você usou a IA para escrever alguma coisa essa semana? Hoje em dia, a IA escreve relatório, monta apresentação, manda e-mail difícil, até sugere o que responder pro seu liderado que está um pouquinho desmotivado. E tudo bem. Assim, até um pouco de ganho de produtividade. A gente está pedindo isso há muito tempo. Mas a impressão que dá é que a gente não está vivendo uma revolução da inteligência. Nós estamos vivendo agora a era do atalho mental. A tecnologia, ela deu um salto nos últimos anos, mas o nosso cérebro ele continua o mesmo, tentando sempre ali economizar o máximo de energia possível. E se a ferramenta faz tudo isso, o que sobra para o líder desenvolver? Liderança não é uma tarefa que você pode terceirizar. Liderança exige julgamento, leitura de cenário, conversas difíceis. E é exatamente essa complexidade que força o nosso cérebro a raciocinar. Se você terceiriza essa parte difícil para um algoritmo, em algum momento a sua mente vai acabar atrofiando. No final, você deixa de liderar e passa apenas a repassar as respostas bonitas e extremamente dramáticas que a IA te dá. Oi, eu sou a Tati e eu continuo por aqui, substituindo o Bruno, e esse é o Spoilers da Vida. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveita já para seguir o podcast e ativar as notificações. Assim você não vai perder nenhum papo sobre comportamento e gestão que o Bruno vem produzindo há mais de 7 anos. E se você preferir, também pode acompanhar pelas outras redes sociais. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio para a gente poder continuar conversando. Vamos lá. Liderar pessoas dá trabalho. É lidar com ego, com frustração, com o cara que brigou em casa e não consegue focar direito no código. E aí, um belo dia, aparece um analgésico incrível. Em vez de você ficar gastando neurônios pensando em como você vai falar para aquela pessoa do seu time, que aquilo que ele propôs está horrível, sem acabar com a autoestima dele, você vai lá e pede para a IA dar uma suavizadazinha um pouquinho no seu feedback. O problema é que o texto que a máquina cospe, ele é matematicamente perfeito, mas ele é emocionalmente vazio. É aquela escrita certinha demais, que parece que um robô de pelúcia te abraçou. E bora lá, né, gente? Todo mundo hoje em dia sabe quando aquele texto foi gerado ou não por IA. O psicólogo Daniel Goleman explica que a liderança de verdade, ela existe em um lugar, ela existe ali, na ressonância emocional com as pessoas. É a sua capacidade de ler a sala, é aquela sua capacidade de perceber o desânimo do seu time numa chamada de vídeo de 5 minutos. A IA, ela não está olhando para o olho do cara, ela está ali processando tokens na nuvem. E quando você usa uma ferramenta para blindar você do desconforto de conversar de verdade com as pessoas, você não está sendo produtivo. Você está terceirizando a única parte do seu trabalho que uma máquina não deveria conseguir replicar, a sua humanidade. E eu sei que você usa IA para escrever aquele e-mail toda semana. O resultado ele fica bom, fica mais claro, fica menos passivo-agressivo, mas preste atenção, depois de 20, 30, 100 e-mails escritos por uma IA, você sabe fazer isso sozinho se a ferramenta não estiver disponível? Ou quando a situação é delicada demais para jogar no prompt, tipo demitir alguém, ou dar um feedback duro para um par teu, ou, sei lá, tomar uma decisão que não tem uma resposta certa, tudo isso exige julgamento. E o julgamento, ele se desenvolve fazendo, errando, sentindo o desconforto de decidir sem uma rede de apoio. Mas, beleza, se o trabalho está sendo entregue, Tati, que diferença faz? É aqui que entra a neurociência. E os dados recentes não são nada fofinhos para quem quer facilitar demais a própria vida. Existe um conceito chamado cognitive offloading, ou esvaziamento cognitivo. É quando a gente delega para as ferramentas tarefas que antes exigiam de nós memória, raciocínio e atenção. E vamos lá, gente. A gente faz isso o tempo todo. Quando a gente anota o telefone numa agenda para não guardar de cabeça, ou quando usa o GPS para não precisar decorar uma rota. O cérebro, ele adora economizar energia, e isso é evolutivo. O córtex pré-frontal, que é ali a região responsável por o planejamento, pelo julgamento e pela regulação do comportamento social, é uma das partes que mais consome glicose no cérebro. Então, qualquer atalho que reduza esse gasto, o cérebro ele vai abraçar de bom grado. E até aqui, parece uma coisa boa, porque você está liberando espaço para você poder pensar em coisas em alto nível. Mas o problema não está na delegação em si, está no abandono. A gente está fazendo isso em uma escala gigantesca, sem saber direito o que está perdendo no processo. Cientistas do MIT resolveram mapear a atividade cerebral de pessoas escrevendo textos com ou sem o auxílio de uma inteligência artificial. Quem escrevia com a IA simplesmente desligava partes cruciais do cérebro.
áreas ligadas à memória profunda, à criatividade, quase não davam sinal de vida. A própria revista Times fez uma reportagem onde ela apontou que usuários que confiavam excessivamente na tecnologia, eles apresentam de forma consistente um desempenho inferior nos níveis neurológicos, linguísticos e comportamentais. A literatura ela tem um termo específico para esse fenômeno de perder a capacidade por causa do excesso de facilidade. Chama-se deskilling. É a perda da habilidade por automação. E isso já era estudado em pilotos de avião, que começaram a perder a prática da pilotagem manual de tanto confiar no piloto automático. Na medicina, é o conceito clássico da atrofia por desuso. O membro que não é usado, ele perde força e desfaz conexões neurais. O cérebro, ele entende que, se você não usa aquela função, ela não é mais necessária. E na liderança, a lógica é quase a mesma. Ler pessoas, ter empatia real e raciocinar no meio de um caos não são dados que você guarda na nuvem. É como tocar um instrumento. Isso é uma habilidade viva, ela exige presença, ela exige prática constante. Se você só aperta o play no piloto automático e deixa a IA falar por você, a sua capacidade de conectar com o seu time, ela nunca vai acontecer. Quer ver como é que isso acontece na prática? Imagina aquele seu tech lead que sempre pede para a IA revisar um pull request e apontar os problemas antes mesmo dele olhar o código. No começo, cara, é uma maravilha, economiza tempo. Mas com os meses, esse profissional ele começa a perder aquele olho treinado da revisão, aquele instinto de olhar para uma linha e pensar, isso daqui vai dar problema. Ele perde esse instinto porque ele nunca mais exercitou o raciocínio sozinho. É como se a habilidade dele estivesse aos poucos virando gelatina. Isso me lembra muito aquele filme Wall-E, aquela animação da Pixar. Lembra quando os humanos que vivem na nave, onde tudo era automatizado? E como eles não precisam caminhar porque tem cadeiras flutuantes que resolviam tudo para eles, as pernas deles em algum momento acabaram atrofiando. E, assim, no nosso mercado, ao invés de a gente estar atrofiando as nossas pernas, o que a gente está atrofiando é o nosso raciocínio técnico e a nossa liderança. E por que a gente cai nessa armadilha tão fácil? Porque delegar tudo é muito mais gostoso. Existe um viés psicológico chamado Automation Bias, que é a nossa tendência de concordar cegamente em qualquer resposta automatizada e simplesmente parar de questionar se aquilo está certo ou não. E a explicação para esse comportamento está no funcionamento básico da nossa mente. O psicólogo Daniel Kahneman explica que o nosso cérebro ele opera em 2 sistemas. O sistema 1 é o modo rápido, automático, adora um atalho para economizar energia. Então, quando a IA te cospe uma resposta bonita e plausível, o seu sistema 1 aceita aquilo como uma verdade absoluta só para não ter trabalho. Mas para você questionar aquela resposta, analisar um código ou ler e-mail com um senso crítico, você precisaria ativar o sistema 2, que é o nosso pensamento lento, lógico e deliberado. Só que o sistema 2, ele gasta muita energia. E como a gente está sempre cansado, correndo contra o tempo e sob pressão, o nosso cérebro ele sabota o sistema 2. A IA mal usada, ela empurra a nossa mente para o modo automático o tempo inteiro. Ela desliga a nossa criticidade porque entrega um resultado rápido, confortável e que parece perfeitamente correto. E eu quero aproveitar também e trazer uma camada que a gente nem sempre discute quando fala de IA. O risco da desigualdade. E não é desigualdade de acesso à ferramenta. É a desigualdade de desenvolver a capacidade de pensar criticamente sobre o que a ferramenta está te devolvendo. Porque a cada momento vai se formando uma distância entre quem consegue estruturar um pensamento próprio, que consegue questionar uma resposta, de quem só consome a instrução e vira que segue. A verdadeira questão aqui, ela vai muito além da eficiência. O risco real não é a máquina começar a pensar por nós, é a gente começar a aceitar de forma passiva que as pessoas se dividam entre uma minoria que mantém o pensamento crítico e uma massa que apenas executa o que a tela manda. E de boa, o risco real aqui não é se a IA vai roubar meu trabalho ou não. É a gente começar a aceitar de forma passiva que pessoas se dividam entre uma minoria que mantém o pensamento crítico e uma massa que apenas executa o que a IA manda. A pergunta aqui não é o que a tecnologia pode fazer por nós, mas sim o que estamos abrindo mão do esforço de raciocinar. Antes da gente continuar, eu vou te pedir um favor. Se você está gostando desse episódio, curte, compartilha e deixa o seu review. Se você não for assinante do nosso canal, assina e ativa as notificações. Assim você garante que vai receber toda semana aquele conteúdo exclusivo que a gente prepara para alugar um triplex na sua cabeça. Beleza, agora vamos de ações porque ninguém vai parar de usar e também eu acho que não deveria. Aqui não tem espaço para vamos abandonar a ferramenta. A escolha aqui é sobre onde você vai delegar e onde você vai manter o músculo ativo de propósito. Primeiro, inverta a ordem do seu prompt. Use primeiro o seu cérebro, depois você pode usar a ferramenta para refinar. Se a decisão envolve pessoas, conflitos ou caminhos sem resposta certa,
force a sua mente a pensar primeiro, a ter um rascunho primeiro. Desenhe a sua posição, coloque as suas ideias no papel e só depois, se quiser, jogue numa IA para testar o seu raciocínio, procurar pontos cegos ou melhorar a comunicação. A ferramenta, ela não deve ser o seu ponto de partida. A segunda ação é estabelecer zonas livres de automação. Escolha rituais onde a IA não entra. Por exemplo, uma reunião de one-on-one com seu liderado, um desenho inicial de uma arquitetura de um produto, ou um alinhamento ali de expectativas com um cliente difícil. Nesses momentos, a presença absoluta e a escuta ativa, ela precisa ser 100% sua. As pessoas percebem quando a sua presença não está sendo autêntica. E por último, faça o que todo atleta de elite faz. Treine em condições difíceis de propósito. Mesmo com uma ferramenta disponível, tenta resolver aquele problema complexo, montar aquela apresentação estratégica ou escrever aquele e-mail delicado como os incas faziam, usando o seu próprio cérebro. É esse treino que garante que a sua capacidade crítica ela vai continuar forte quando o cenário confortável não existir. Então, resumindo para quem está ouvindo lavando louça, tá? A IA fazendo o seu relatório não é o vilão. O risco é a nossa preguiça crescente de pensar. Essa tentação de aceitar a primeira resposta pronta e seguir em frente sem questionar. Talvez o maior risco não seja a máquina pensando por nós, seja a gente esquecendo como se pensa e aceitando que só alguns continuem sabendo como fazer isso. E o teste que eu deixo para cada um aqui: pegue uma decisão difícil que você tomou essa semana. Pergunte para você mesmo, honestamente, quanto daquilo ali foi seu julgamento e quanto foi você aceitando a primeira resposta que a IA te deu. Se a resposta te incomodar, já é um sinal. O Spoilers da Vida fica hoje por aqui. Se esse episódio te fez parar para pensar, compartilha com aquele amigo que anda mandando mensagens perfeitas demais ultimamente. E eu te vejo no próximo episódio. Um abraço e até lá!